Aí. Caião, é pecado eu mandar praticar eutanásia num animal que está sentindo dor e não anda mais pela velhice? Claro que não, né, meu filho? Ou seja, sacrificar um cachorrinho doente. Tomara que você faça isso. Meu Deus, eu não consigo advogar nem a causa da preservação da vida humana a qualquer preço. Eu não sou assim. Quando a minha mãe estava morrendo, e quando eu cheguei em Manaus para estar com ela a primeira vez naquele período anterior à morte dela, eu cheguei lá e ela já estava hospitalizada. E eu sabia que ela não queria ser hospitalizada, ela preferia morrer em casa. Mas uma médica, querida amiga, chegou lá e falou: não, vamos levá-la para o hospital. E como eu não tinha chegado, acabou que se cedeu ao desejo daquela irmã amada, que até faleceu agora na Covid-19, uma médica muito querida que se converteu com a gente há 47 anos atrás, por aí. E aí, quando eu cheguei, me levaram logo lá, e eu vi a minha mãe, a primeira coisa que ela me disse foi: não me deixa morrer aqui. Me tira daqui, meu filho, por favor. Aí eu chamei a médica, falei: olha, a mamãe não quer, é um tratado que nós temos. Meu pai mesmo, se soubesse de fato que ele iria morrer no hospital, ele teria ido para casa, nem que fosse só para chegar e morrer lá. Mas nossa família não é assim, a gente não está disposto a manter ninguém vivo a qualquer preço. A vida tem que se justificar pela vida, não é pela morte, nem é pela vegetatividade, nem é pela descerebração. Uma vida que já não participa de qualquer coisa que a gente chame de vida numa perspectiva associativa mínima, se não tiver isso, já não é mais vida exatamente. A gente está alimentando uma máquina orgânica, e muitas vezes só com aparelhos, porque se você desligar a máquina orgânica, o organismo para. E a gente não gosta disso lá em casa. Nem meu pai, nem eu, nem minha mãe, nem a nossa família, nós não somos disso. A ordem é: não tem mais saída, deixa eu morrer tranquilo, diminua só as dores. É isso que eu quero para mim, foi isso que eu pedi para meu pai, é isso que eu recomendo a todo mundo. E aí tirei minha mãe de lá. Que trabalho que deu para tirar depois que entrou? Porque os médicos não queriam. Aí veio essa médica, querida mesmo, que eu senti muito o falecimento dela no passado, e me falou: pastorzinho, olha só, se ela ficar aqui no hospital, eu garanto ao senhor que ela terá mais 6 meses de vida. Aí eu falei: não, você está me garantindo que se ela ficar no hospital, ela terá mais 6 meses de existência, com a vida se esvaindo dia a dia e com dores enormes. Toda vez que ela acordar é para dor, e vão botá-la para dormir para anestesiar. Então, não. Aí veio o hospital e disse: então o senhor espere uns 2 dias, porque a nossa próxima ambulância só vai estar liberada daqui a 2 dias. Talvez menos, mas é por aí. Aí eu falei: não estou pedindo nenhuma ajuda de vocês. Se vocês não quiserem assinar a liberação, eu assino. Fiz um documento à mão, assinei, minhas irmãs assinaram, levei lá e falei: olha, estamos tirando a minha mãe. Aí eles disseram: em que ambulância? Eu falei: já contratei uma, está esperando aí na porta. Ah, é? Eu falei: é. Desçam com a maca até lá, porque, do contrário, nós vamos levá-la na maca do quarto. Ah, não, pode deixar. Eu digo: então, por favor, sejam ágeis. E aí fizeram, ela foi para casa, ainda viveu mais 2 meses e meio, mais ou menos, até vir a falecer. E o que nós demos para ela foi o máximo
de analgésicos que diminuíssem aquela dor ou as dores atrozes que ela tinha. Os ossos dela estavam atacados, tinha muita coisa para doer muito na passagem dela, e foi o que a gente fez. Então, é o que qualquer pessoa de bom senso faz. Faz com o filho. Eu nunca teria um filho para ficar no hospital 5 anos vegetando, 1 ano. Aí você chega lá e pergunta, escuta, ele tem vida de si mesmo se a gente parar essas máquinas? E os médicos vão dizer, não, ele vai morrer, mas aí o pai e a mãe diz, não, mas nós temos um compromisso com a vida. Aí eu já vi filho aqui no Brasil ficar vivo 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos, como uma planta. Só uma planta num vaso, num leito hospitalar. A planta está mais viva do que o indivíduo. Eu não tenho a menor vocação para esse tipo de apego à carne do corpo. Eu prefiro ver qualquer filho meu livre entrando na eternidade do que preso como um vegetal numa cama. Então, se eu faço assim, penso assim, em relação ao significado da vida humana, que quando está completamente desenganada, eu acho que o tratamento deve ser apenas paliativo mesmo, sem falsas esperanças e sem essa gastança brutal de dinheiro nos hospitais que não vão sarar ninguém, curar ninguém, tirar ninguém de lá. Eu creio em todo investimento, é para isso que eu tenho um plano de seguro caro, porque eu posso vir a precisar com a minha mulher. Mas é se tiver esperança, se tiver valia médica. Do contrário, deixa eu ficar em paz, cara. E se eu estiver reclamando muito de dor, me deem os analgésicos necessários, mas eu não estou afim de fazer prolongamento de existência sem vida. Nem em mim, nem em filho nenhum, nem em neto nenhum, nem em ninguém. E quem me ama não faça o contrário comigo. Então, quanto mais com o seu cachorrinho. E tem gente que, por uma questão de misericórdia, mata um cavalo, às vezes puro sangue, que quebrou uma pata, que não terá mais recuperação, o bicho só vai sofrer, sofrer, sofrer. Então, se o sacrifica. É a coisa mais humana, mais misericordiosa a fazer. Nessas horas é que a gente tem que entender que a preservação do corpo não significa bons tratos com a vida. A vida vem em primeiro lugar, e se o corpo já não carregar a vida, já não é mais vida que está ali, é apenas uma máquina orgânico-solar. E aí? É isso aí, Caião. Tá todo mundo perguntando no YouTube, para finalizar essa história da sua mãe, de que a sua mãe morreu? A minha mãe morreu de velha. E só que como ela, desde nova, teve muitos problemas ósseos, e desde nova, minha mãe, ela e minha avó cresceram muito pobres no interior do Amazonas. Muito pobres. E o pai da minha mãe era um mulherengo, totalmente acanalhado, sem responsabilidade com a família, que trabalhava como maquinista nos barcos e nos navios que trafegavam pelos rios da Amazônia no século XIX, início do século XX. E era um tempo de muita doença venérea e de muita sífilis, abundante sífilis. Então, um cara que vivia como ele acabava morrendo de combinações venéreas e sifilíticas, que se juntavam e matavam o cara novo, com 45, 50 anos, já estava morrendo. Foi o caso dele. Então, a minha avó tinha que fazer das tripas coração para sustentar a família, à base de plantio no fundo do quintal. Era mandioca, eram as hortaliças variadas que ela cultivava ali, eram as galinhas,
Ela usava muito galinhas, e ela tinha sempre as galinhas e ovo, muito ovo, de modo que a minha mãe e o meu tio, como não tinham dinheiro, toda manhã, antes de irem para a escola, eles pegavam uma vasilha cheia de ovos de galinhas e iam pela vizinhança vender. E do dinheirinho que eles apuravam era com que eles compravam um arroz, um feijão, para misturar com uma carninha de galinha ou um ovo frito, alguma coisa assim. O resto era chibé, água com farinha. E também trabalhava-se muito com o pé no molhado, com água até o joelho, tirando juta, fazendo outras limpezas nas várzeas para os animais. E aquilo era um criador, um promotor de doenças ósseas, por causa do frio, da água, da diferença de temperatura, do excesso de umidade. Não era raro você ver as pessoas começarem a entortar os dedos dos pés, das mãos, muito nova. A minha avó, muito nova, já estava com os pés tortos. Não tinha cura para aquilo. Os dedos das mãos foram ficando completamente tortos. Os joelhos foram calcificando e os ossos perderam toda a liquidez das juntas. E aí a minha avó foi uma, por exemplo, que morreu da cegueira, da catarata. Naquele tempo não tinha operação, quem ficava com catarata ficava cego. E a catarata ainda piorou muito mais o estado dela, de modo que ela nem foi tão longeva. A doença a matou antes da minha mãe, que só morreu aos 87. Mamãe foi mais bem cuidada. Ela fez o curso normal, foi ser professora nas escolas pobrezinhas do interior. A Adriana fica impressionada, porque quase todas as cidades mencionadas no interior do Amazonas, eu digo, mamãe já deu aula aí. Mamãe já foi professora aí. Então, ela teve uma vida muito difícil também, até casar com o papai. Foi meu pai que levou minha avó, meu tio, minha mãe para o ambiente de Manaus, e ele era de outra família, de outro ambiente cultural e econômico, e propiciou para elas uma vida melhor. Mas minha avó já estava liquidada, meu tio já estava liquidado, ele pegou a carga cefilítica do meu avô, que o transtornou geneticamente. Ele tinha os ombros estreitinhos, ele tinha uma bunda enorme, parecia de uma mulher de bunda avantajada, ele tinha mamilos meio saltados, a voz dele era fina. Ele pegou aquela carga de sífilis terrível e foi doente demais, e desde criança isso atingiu a mente, o cérebro dele, de modo que ele foi crescendo com uma leve esquizofrenia que depois se tornou enormemente intensa. E também naquele tempo, você não tinha remédio para nada, era hospício e choque. Hospício e choque. E lá em casa ninguém queria pô-lo no hospício e muito menos submetê-lo a choque. Ele era uma pessoa desequilibrada, mas boa. Desequilibradamente boa e generosa. Então, papai e mamãe ficaram com ele. Durante um tempo ele conseguia ainda trabalhar, morava na casinha dele, papai e mamãe sempre ajudando, e depois que a mulher o deixou e ele entrou numa solidão profunda, e ainda com a esquizofrenia, sem medicação, porque depois dos anos 60 surgiu um tal de Ampliquitil, que era o que se dava para a gente nesse nível, mas de eficiência muito, muito relativa, de modo que foi a nossa família que foi o ambiente clínico dele, e eu sei que eu ajudei muito desde criança, porque eu intuí logo que o problema dele era que ele não tinha solução e que ele via o que ele dizia ver, que ele ouvia o que ele dizia ouvir, que ele tinha todas as impressões que ele dizia ter. E ao invés de dizer para ele que não tinha nada ali para ver ou para ouvir ou qualquer coisa, eu comecei a dizer mesmo, né? Mas, tio, não liga não, que esse cara vai embora.
ou essa mulher vai parar de te chatear, essa voz vai sair, esse vizinho vai parar de peidar, porque ele entrava numa que os vizinhos lá do terreno dos fundos tinham uma sinfonia de saxofones de peidos, e que o vizinho e a vizinha ficavam peidando a noite toda para ele, molestando-o. E por causa da esquizofrenia, ele dizia que ouvia até o cheiro. Aí eu dizia, é mesmo, né? Esse pessoal é peidorreiro pra caramba, não sei o que e tal. Entrava na dele, ele mudava de assunto. Se você o rebatesse, ele ia falar o dia inteiro daquilo ali. Aí eu só dizia mesmo, é uma pena, mas a gente tem que ter compaixão. Pois bem, e a minha mãe, desde 40 anos, que começou a ter os joelhos travados, os pés começaram a encurvar, nós fizemos várias operações nela, já era um outro tempo, eu a levei para minha casa no Rio, ela fez cirurgias minuciosas, botou pinos nos dedos para endireitá-los, e ia tirar o rótulo, e colocar a escápula, né? Como é que é o nome atual da rótula? E tirar e colocar uma sobressalente, um desses modelos. E hoje a minha cabeça está meio cansada. É o omoplata, Caio? Esse osso aqui, ó? Não, é do joelho. Do joelho. É do joelho. É o joelho mesmo. Então, a rótula. E ela ia tirar e colocar um aparelho ali para fazer a vez disso, mas na última hora ela desistiu e nós demos força para ela, ia ser uma coisa muito desgastante para a bichinha, e aí nós só fomos fazendo muita assistência e forçando a muita coisa, ela nunca deixou de desistir, de dirigir, até 80 anos ela andava pela cidade toda bem devagar, andava a pé devagar, depois ela andava com aquele empurrador, mas ela fazia questão de fazer tudo que ela pudesse fazer, de modo que ela manteve a utilidade dela até morrer. Pouco antes de morrer, ela aprendeu a usar a internet. De 80 anos até 87, ela foi uma interneteira. E quem estava na moda naquele tempo era o Facebook. Ela atendeu centenas de jovens que ela aconselhava, ela tinha quase que um aconselhamento terapêutico ali, gente entrando de dia e de noite, e ela aconselhando, até uns 6 meses antes de morrer, quando ela parou de vez. Antes de ficar doente, aliás, ela parou de vez. Mas foi disso que ela veio a falecer. Por outro lado, por causa da falta de movimentação, ela esgarçou muito a musculatura do ventre, de forma que ela fez algumas cirurgias para colocar telas no estômago, para que as hérnias não se aproveitassem da musculatura frágil e esgarçada e vazassem. Mas depois da terceira intervenção, eu creio, as telas não seguravam mais, não havia mais nem lugar para costurá-las na musculatura, e ela ficou o resto da vida, agora já numa cadeira de rodas, nos últimos 2 anos, sofrendo aquela hérnia dilatada que você via de longe e que a fez sofrer demais, juntamente com os ossos, e foi disso que ela morreu, com todo bom humor, porque eu não podia dizer uma piada para ela naquela cama, ela às vezes com dor, dizendo, meu filho, pede para Jesus vir me buscar logo, pede, quem sabe ele ouve você mais rápido. Eu digo, mãe, se ele me ouvisse mais rápido, papai não teria ficado quase 60 dias naquele hospital, sendo aberto para um lado e para o outro, porque eu sabia que tudo que ele queria era ir. Embora eu chamasse, ele voltasse. No dia que ele me disse, não me chame mais, eu não chamei mais, ele foi. Agora eu estou pedindo e eu acho que Jesus está com problema em relação a você. Aí ela ria. Eu acho que você não está bem preparada, mamãe. Aí ela gargalhava. Para com isso, que dói minha hérnia. E tal, mas ela
Ela foi uma velhinha muito querida, ela era muito assim, straight no que ela dizia, muito clara, muito objetiva. A mamãe não fazia rodeios. Mas, por outro lado, ela era capaz de rir das coisas que você não imaginava, encontrar graça nas coisas que você não podia nem conceber, mas ela se derretia de rir. Gostava muito de um filme, de cinema, de ir ao teatro no Rio de Janeiro, ver o neto dela, o Ciro, cantar. E ela gostava de um bom passeio. Eu a levei a Israel com meu pai nos anos 80, e ela aproveitou demais e se divertiu igual uma criança. Durou uns 30 dias a viagem, e de lá nós fomos para outros países, e ela aproveitou, ela gozava a vida, mas tinha um anelo sublime de partir, estar com Cristo. E depois que o meu irmão morreu, ficou aquela familiaridade celestial com o rosto do meu irmão. Depois todo mundo querido foi partindo e foi ficando cheio de amizades o céu dela. Depois papai foi, e aí ela queria ir de qualquer jeito. Depois que papai partiu, eu fiquei ainda em Manaus uns 2 meses dormindo no lugar dele, na cama deles, porque ela não aguentava deitar na cama, olhar para o lado e não ter a presença dele. Então eu fiquei lá 2 meses dormindo com a bichinha. E aí, depois que eu fui, eu pedi para um dos meus sobrinhos ficar deitado no lugar do papai, e ele ficava lá, ficou até o tempo em que a mamãe partiu, para que ela sentisse pelo menos aquela presença de calor ali naquela cama, onde ela viveu décadas e décadas e décadas com o único homem que ela amou. Foi assim que ela viveu. E ela tem um livro chamado O Que Eu Faço Não Compreendes Agora, que é maravilhoso, tem que ser relançado. Eu estou querendo que o meu filho Davi o relance, pelo menos como e-book, porque é um livro que essa geração precisa ler, essa geração algodão doce, que não aguenta nada, para ver o que é uma mulher de tutano, como se diz lá no Amazonas, que aguenta o pampeiro. Então, é uma velha dessas do pampeiro, que aguenta até o fim, e se o diabo fizer careta, ela dá com a colher de pau no meio da cabeça. Em nome de Jesus, sai daqui, bicho feio.